Você quer passar em um concurso público e para isso, você já deve saber, precisa acertar cerca de 90% da prova. Mas você não sabe por onde começar? Ou você até acha que sabe língua portuguesa, mas quando vai ali para o papel resolver as questões acaba errando tudo? Você tenta fazer as provas de língua portuguesa, mas acaba se perdendo e parece que aquilo não faz sentido nenhum? Não se preocupe, aqui daremos o passo a passo para você conseguir acertar 90% da prova de língua portuguesa. Para você continuar recebendo essa e outras dicas de concurso público, já se inscreva no nosso canal, dê um joinha no vídeo, ative o sininho para receber todas as notificações. O que veremos nesse vídeo? Nós veremos a estratégia correta para conseguir melhores resultados no estudo da língua portuguesa. Segundo ponto, nós falaremos um pouquinho sobre a importância de você conhecer com profundidade o concurso e a banca. Eu falarei se você deve comprar uma gramática da língua portuguesa ou não deve comprar. Falaremos sobre uma das coisas mais importantes, que é como aprender a fazer interpretação de texto. Vamos falar também sobre os conteúdos principais, aquele que você tem que saber obrigatoriamente para os concursos de níveis fundamental, médio e superior. Falaremos também sobre a ordem correta de estudar língua portuguesa, o que você estuda antes do que. Isso é muito importante e pode fazer toda a diferença quando você estiver estudando. E por fim, eu vou dar indicações de cursos e livros de língua portuguesa especificamente para concurso. Vamos começar nessa jornada, neste passo a passo? Inicialmente é um alerta e é o primeiro passo. Tem muita gente falando bobagem aí na internet, dizendo que você tem que utilizar uma estratégia para aprender língua portuguesa, mas essa estratégia não funciona com todo mundo. Primeiro ponto, você deve escolher a estratégia correta para a sua situação. Dependendo da estratégia que você utilizar, vai ser uma estratégia suicida e você vai acabar desistindo do concurso. Eu já vi pessoas desistirem por causa da língua portuguesa, por ter utilizado estratégias erradas. Muitas pessoas dizem, língua portuguesa para concurso você começa estudando a partir de questões anteriores. Pode ser, você pode acelerar seu aprendizado estudando a partir de questões anteriores, mas somente se você já tiver uma base de língua portuguesa. Ou seja, essa estratégia só funciona se você já tiver um bom conhecimento teórico da língua. E é muito simples, simplesmente porque se você errar o exercício, ir para o exercício e não conseguir entender o motivo de ter errado, simplesmente você vai se frustrar e desistir do concurso. Então nós temos aqui duas estratégias. Se você já tem uma boa base de língua portuguesa, estude a partir das questões de concursos anteriores e em cima dessas questões ou exercícios, você acaba voltando na teoria e tentando entender o que errou. Já para quem não tem uma base de língua portuguesa boa, ou teve uma falha, ou tem dificuldade, você precisa primeiro aprender a teoria, tapar os buracos da teoria e a partir daí ir para as questões. Mas você não sabe se você tem dificuldade? Não se preocupe, eu vou dar aqui uma dica bem legal. Você pega uma prova da banca anterior, do mesmo nível ou do concurso que você quer. Se você acertar menos de 70% da prova, você não tem uma boa base teórica anterior. Se você acertar mais de 70% da prova, parabéns, você já tem uma base e pode estudar a partir das questões. Ou seja, menos de 70, vá primeiro para a teoria. Mais de 70, vá direto para as questões e a partir das questões você volte na teoria para fazer uma revisão, aprendizado e aprofundamento. E como é que você faz? Primeiro resolva a prova, veja seus erros, volte à teoria e tente entender até aquilo que você acertou. É importante você entender tudo. Uma vez que você entendeu, compreendeu por que acertou, por que errou, tranquilo, continue estudando para questões. Você que acertou menos de 70%, nós vamos continuar mostrando que é importante você aprender antes de ir para um aprendizado a partir de questões, ok? E onde você consegue questões de concursos anteriores? Bom,
eu vou dar duas opções. Uma opção paga e uma opção grátis. A opção paga você vai ter a vantagem que geralmente tem explicações de professores e alunos. Tem muita explicação. A opção grátis você vai ter que se virar e tentar entender um pouco melhor. Opções pagas, Rota dos Concursos, Que-Concursos e Tec-Concursos. Os links estão na descrição. Opções gratuitas, PCI Concursos, você baixa toda a prova, Questão Certa e Estudo Grátis. Depois de você escolher a melhor estratégia, seja a partir das questões, seja a partir de uma base teórica, você tem que entender que você precisa estudar focado numa banca. Se você pegar uma banca CESP, ela é muito diferente da FCC. As questões de língua portuguesa, o que eles pedem, como eles pedem, costuma se repetir. O esqueleto costuma se repetir. Então você tem que estudar focado no concurso e na banca. Claro, se você já desconfia ou já sabe qual vai ser a banca e qual vai ser o concurso. Vamos dar uma olhadinha nos principais assuntos cobrados pelas bancas, ok? Se você olhar interpretação de texto, a CESP costuma cobrar 32% da prova em relação a isso, FCC 30% e FGV 34%. Ou seja, independente da banca, você precisa estudar a interpretação de texto. No entanto, cada banca tem uma abordagem diferente, um estilo diferente de cobrar interpretação de texto. Então é por isso que é importante você conhecer aquela banca. Reescrita de frase, a CESP 12.4, FCC 7.4 e FGV 5, ou seja, se você vai fazer a FGV, ela não tem tanta importância a reescrita de frase como uma CESP. Então você vai ter que treinar mais a reescrita de frase para uma CESP. Coerência, coesão, a CESP 8.1, FCC 4.9 e FGV 5.8. Se você continuar olhando, vai ver que tem assuntos que umas bancas cobram mais e outros assuntos as bancas nem dão bola. Vamos supor, ó, concordância, a FCC cobra 6.8, já a FGV quase não cobra, cobra 2%. Como as bancas costumam dar pesos diferentes para assuntos diferentes e ainda assim cobrar de forma diferente o mesmo assunto, é importante você ter uma intimidade com a banca. Então é essencial que você escolha um curso preparatório voltado para a sua banca, ou de preferência um livro voltado para a sua banca, porque estudar língua portuguesa para concurso é muito diferente de estudar língua portuguesa para a vida. Você vai ter que aprofundar apenas naquilo que é importante para a banca. Aproveitando, já vai a nossa dica número 3, o nosso passo número 3. Cuidado com a gramática. Por quê? Muitas pessoas, quando começam a estudar língua portuguesa para concurso, a primeira coisa que fazem é comprar uma gramática pesada. Compra uma gramática cheia de exercícios achando que vão dominar a língua portuguesa e a partir dali acertar tudo. Eu diria que é uma estratégia ruim. Uma, porque a gente já falou, as bancas costumam cobrar os assuntos de maneira diferente. Outra, porque a abordagem gramatical é muito diferente da abordagem de uma prova de concurso público. Você pode sim comprar uma boa gramática, de preferência uma gramática voltada para concurso público, mas uma gramática geral também é boa, mas para você tirar dúvidas, não para fazer o seu estudo a partir da gramática. Um aprofundamento desse nível é uma perda de tempo e você precisa otimizar o seu tempo para estudar para concurso. Os livros acadêmicos possuem uma abordagem, uma didática, um contexto muito diferente dos livros voltados para concurso. Resumidamente, compre a sua gramática, mas não estude a partir dela. O nosso passo número 4 é aprenda a interpretação de texto. Nós já vimos que a interpretação de texto é no mínimo 30% da prova. Se você tem dificuldade com interpretação de texto, vamos dar um bizuzinho aqui para você entender um pouco melhor e conseguir melhorar esse quesito que é muito, mas muito importante para a sua prova de língua portuguesa. Para você conseguir interpretar bem texto, você precisa aprender a parafrasear. Se você não sabe o que é parafrasear, tudo bem, eu explico para você. É você escrever com suas próprias palavras o que o texto está falando. Aí você me pergunta qual é o sentido disso. Bem, nós temos 3 tipos de vocabulário, palavras que você sabe.
Ou seja, é um vocabulário desconhecido, aquele que você não sabe. Você tem o vocabulário ativo, que é aquele que você sabe, você fala e você escreve. E você tem aquele vocabulário passivo, que você ouve e entende, você ouve e até compreende, você lê e compreende, mas você não escreve e você não fala ele. Acontece que o nosso cérebro costuma ter dificuldade de fazer conexões e interpretar informações quando o vocabulário é desconhecido, obviamente, e quando o vocabulário é passivo. Por isso que é importante você escrever com as suas próprias palavras no texto para você internalizar melhor o sentido dele e você conseguir compreender melhor ele. Vou dar um exemplo aqui de um vocabulário passivo. A palavra silvícola. Para mim é vocabulário passivo. Provavelmente é a primeira vez na minha vida que eu falei essa palavra. Eu sei o que é. É aquela pessoa que vive na selva, mas eu não falo isso no meu dia a dia. Ou eu chamo essa pessoa de índio, ou eu chamo essa pessoa de selvagem. Agora imagine que eu estou interpretando um texto e tem a palavra silvícola, eu substituiria na minha paráfrase pela palavra selvagem. Ficaria muito mais fácil de eu entender do que está se tratando e a compreensão ficaria mais clara. Como o vocabulário é muito importante para a interpretação, você precisa dar sentido às palavras e sentido que o seu cérebro consiga saber do que se trata. E as bancas fazem muito isso. Eles botam palavras desconhecidas ou palavras complexas para você se perder naquela palavra e não entender o sentido do texto. Você conseguindo extrair sinônimos que façam sentido, que sejam vocabulários ativos para você ou substituir por uma palavra que faça mais sentido, vai ajudar muito na sua interpretação. E com o tempo você vai fazer isso de cabeça e nem vai ter muitos problemas. Você vai automatizar esse método de parafrasear. Esse método funciona principalmente para frases com vocabulários muito pesados. E existem 3 métodos de parafrasear. Um deles é o resumo, você simplesmente pega o texto e resume com suas próprias palavras. O segundo método é a resenha. Além de resumir o texto com as suas próprias palavras, você escreve o porquê, os defeitos, as qualidades e os motivos do texto. É muito importante quando a interpretação é um pouco mais profunda. E o terceiro método é um dos que eu mais gosto, é o esquema. Você vai fazendo o texto em tópicos e a partir dos tópicos você consegue fazer as relações de ideias, colocando as ideias que umas dependem da outra mais para dentro. Pode fazer 1.1 ou 1.a e você vai colocando o desencadeamento de ideias. É muito interessante para a interpretação. Eu gosto muito deste método. Outra vantagem de usar o método da paráfrase é que com o tempo você ganha velocidade e você vai melhorar até mesmo na sua redação, a sua escrita vai melhorar. Resumindo, pegue o texto, reinterprete com as suas próprias palavras e você pode utilizar tanto o método de resumo, resenha ou tópico. Nosso passo número 5 é Fill the Gap, que seria mais ou menos tape os buracos, preencha as lacunas. Eu vou dar aqui aquilo que você precisa saber em língua portuguesa. Primeiro, eu vou falar de concurso de nível fundamental, nível médio e nível superior. Concurso de nível fundamental. O que você precisa dominar? Fonologia, ortografia, acentuação, semântica, que é sinônimos, antônimos e fatos da língua culta, classe de palavras, que é simplesmente identificar quais são as conjunções, e aspectos básicos da análise sintática da concordância, regência e crase. Nível médio, você precisa entender tipologia textual, dissertação argumentativa e suas características, coesão e coerência, pronomes e conjunções, emprego e colocação de pronomes pessoais, demonstrativos e relativos e verbos, conjugações de certos verbos, correlação verbal, voz verbal, emprego de tempos e modos verbais, conjunções, preposições, sintaxe do período simples e composto, partícula C, principalmente a partícula apassivadora e a indeterminadora, e que, principalmente conjunção integrante e pronome relativo. Você precisa saber pontuação, principalmente vírgula,
concordância verbal e regência. E para concursos de nível superior, você precisa entender tipologia textual, dissertação argumentativa e suas características, coesão e coerência, pronomes e conjunções, emprego e colocação de pronomes pessoais, demonstrativos e relativos e verbos, conjugação de certos verbos, correlação verbal, voz verbal, emprego de tempos e modos verbais, conjunções, preposições, sintaxe do período composto, partícula C, principalmente a apassivadora e a indeterminadora, e a que, principalmente a conjunção integrante e pronome relativo. Pontuação, vírgula, concordância verbal, regência verbal e crase. Ou seja, eu sei que foi um pouco pesado, mas esses assuntos você tem que dominar. Se você não tapar esses buracos, você não vai conseguir ir para frente em língua portuguesa. E qual a ordem certa? Vamos dizer que você hoje vai começar a estudar a língua portuguesa. Qual é a ordem certa? Bem, primeiro você começa com morfologia. Morfologia é a base da língua portuguesa. Você vai entender o que é um artigo, o que é um adjetivo, o que é um verbo, qual sua natureza, se é regular, irregular, pronomes, preposições. Tudo isso você tem que aprender aqui. É uma das etapas mais pesadas, é que vai tomar mais do seu tempo, mas vai dar um alicerce para você conseguir construir o seu conhecimento. Sintaxe é o estudo de como a língua funciona, como você monta as frases, qual a função de cada elemento. Você vai estudar o que é um sujeito, objeto direto, indireto, o que é um complemento nominal, o que é um adjunto adverbial, tudo isso você vai entender. Apesar de a gente ter poucas questões sobre o assunto, ele dá uma base de aprendizado juntamente com a morfologia. Depois você vai ter que aprender concordância. Nós temos muito concordância, como vocês viram em concurso público, principalmente masculino, feminino, singular, plural e as relações entre eles. Depois você vai ter que aprender colocação pronominal. Ele é um pouco mais leve, mas você tem que estar dominando a morfologia para entender ele. Vai ser mais fácil. Depois regência, que é o estudo ou necessidade da preposição ou da não necessidade da preposição e as relações entre as palavras e seus complementos. A partir disso, você tem que dominar crase. A partir da regência, você vai entender ela e também ela vai ser estudada durante todo o seu preparo. Pontuação deve ser um dos últimos assuntos porque ele exige todo esse conhecimento anterior que falamos. E por fim, você estuda ortografia e a acentuação, porque ela cai muito pouco em prova e talvez nem seja interessante você estudar dependendo de qual prova. Por que a gente fala nessa ordem? Porque é a ordem que vai dar uma base para você depois conseguir aprofundar. O pessoal às vezes faz o contrário, começa a estudar por ortografia e acaba desistindo. Não! Siga essa sequência que você vai estar num caminho muito melhor para concurso público. E por fim, vamos falar dos principais cursos preparatórios de língua portuguesa e de livros, indicações de bons livros. Primeiro vamos falar do grande professor Décio Terror. Ele é muito bom, é um dos professores mais famosos de língua portuguesa. Se você quiser saber mais sobre o trabalho dele, é um dos primeiros links da descrição. Outro professor muito bem conceituado é o Elias Santana. E por fim, a gente indica o material de português do Direção Concursos. Já livros, a gente indica resumos para concursos de língua portuguesa. Ele traz os assuntos mais importantes da prova, traz quadro resumo, questões e a cada regra que você aprende é colocado 1 ou 2 exemplos. Depois a gente indica o livro do Eduardo Sabaga, um livro com muito humor, muita criatividade, muito bom. E por fim, se você realmente quer se aprofundar na língua, a gente recomenda a Gramática para Concursos Públicos do Fernando Pestana. Mas só se o seu concurso vai cair língua portuguesa muito pesada, porque é um livro muito denso, ok? Estão aí os cursos indicados, todos são muito bons, são os melhores que você vai encontrar. Então aí 3 livros indicados para você também se aprofundar em língua portuguesa. Resumindo, escolha a melhor estratégia para a sua situação, seja ela a partir das questões, seja ela a partir da teoria e depois se aprofundar nas questões. Cuidado com aprofundamento demais em gramática, então escolha a gramática como complemento. Conheça bem a sua banca e escolha um curso preparatório de acordo com a sua banca. Já colocamos aqui
alguns cursos preparatórios muito bons, e esses professores que a gente indicou têm cursos específicos para todos os concursos praticamente. Aprenda a fazer interpretação de texto, estude português de uma maneira correta para você aprofundar bem e, por fim, escolha um bom material preparatório, seguindo esses passos que eu falei aqui e estudando com afinco e profundidade. Tenho certeza que você vai conseguir alcançar 90% da prova e eu desejo todo o sucesso do mundo para você. Valeu, abração!